Mas eu, durante muito tempo, eu achava que esse era o meu futuro, por ter vindo disso. Então, eu venho de uma família que, infelizmente, assim, as brigas eram constantes. Muitas vezes, a nossa casa, ela pode determinar ou não o nosso futuro. E muitos acham que, por terem vindo desse lar disfuncional, isso está determinando o futuro dele, está determinando o hoje dele. E se eu posso deixar uma mensagem para vocês isso não vai determinar o seu futuro. Não deixe que isso determine o seu futuro. Você pode mudar isso. Mas eu queria conhecer um pouco da história, até porque você começou trazendo uma questão que também acaba sendo uma dificuldade de algumas pessoas, uma questão de um lar um pouco disfuncional. Eu não quero entrar em um assunto sensível, mas queria que você desse um panorama até para a gente entender um pouco da formação, da estrutura, da casa do Eduardo hoje, dos filhos, da esposa e até mesmo do propósito que ele vive hoje. Então eu queria voltar um pouquinho atrás, formação, o que você tinha, da onde saiu essa questão de xerimbão, essa questão um pouco da sua casa. Fala um pouco pra gente do Eduardo do início mesmo. Cara, isso é muito legal. Eu falo que a gente tem que falar sobre isso porque muitas vezes a nossa casa, ela pode determinar ou não o nosso futuro. Depende. Porque tem formações lá atrás. Outro dia eu entrevistei um grande franqueador também de uma área, e aí ele falou assim: eu nasci numa família que tinha tudo. Será que ele veio de família rica? Ele falou: não, tinha tudo em amor. E aí esse cara veio numa construção de jornada super legal. E essa jornada do amor que ele teve lá definiu, sim, o futuro dele. Só que a minha jornada não foi essa jornada. E eu sei que a jornada de muitas pessoas também não foi essa jornada. Eu sei que muitos vieram de lares disfuncionais como eu vim. E muitos acham que, por terem vindo desse lar disfuncional, isso está determinando o futuro dele, está determinando o hoje dele. E se eu posso deixar uma mensagem para vocês isso não vai determinar o seu futuro. Não deixe que isso determine o seu futuro. Você pode mudar isso. Porque, na realidade, como você diz, ali em Salmo 139, na realidade, pode ter certeza que Deus não quer isso para você. Mas eu, durante muito tempo, eu achava que esse era o meu futuro, por ter vindo disso. Então, eu venho de uma família que, infelizmente, assim, as brigas eram constantes. E elas tinham muito... O motivo dessas brigas constantes era pelo álcool do meu pai. Então, meu pai, desde que eu me conheço por gente, um alcoólatra. Enfim, ele bebeu desde sempre. E a bebida, eu digo o seguinte, olha, a bebida, ela tem uma abertura para o mal desse tamanho. Tem várias coisas que têm abertura para o mal, tem brecha para o mal. A bebida, ela escancara uma porta do mal, porque muitos dizem o seguinte: não, eu bebo tanto que eu quiser, mas deixa eu te falar, você não controla o efeito do álcool sobre você. Então, não não, você não controla. Você não controla o efeito do álcool. E aí, por ter vivido isso, cara, eu acabei vendo coisas que eu não gostaria de ver, vivendo coisas que eu não gostaria, uma criança e depois uma adolescente, e isso me tornou um tanto quanto rebelde. Então isso me tornou rebelde, isso me tornou uma pessoa que queria sair de casa o mais rápido possível, isso me tornou depois um adolescente e até mesmo já um adulto agressivo nas palavras, agressivo fisicamente. Isso foi me moldando. Só que isso sempre me incomodou. A grande verdade é essa, sempre me incomodou. E aí, eu aos 16 anos, eu falava, eu queria sair de casa, cara. Eu falava, eu quero deixar de viver esse inferno em casa. Só que eu nunca tinha pensado que eu poderia curar a minha casa. Eu só queria sair da casa. E eu peguei e aí eu fui muito cedo estudar, fui para Belo Horizonte, porque meu pai, apesar disso, apesar do álcool, ele, por ter uma condição financeira, é um auditor fiscal aposentado, tinha uma boa aposentadoria, ele tinha recursos. E ele sempre me disse uma coisa: olha, eu não vou deixar nada mesmo para vocês. Deixo nada, só vou deixar estudo. O tanto que vocês quiserem estudar, pode estudar. E eu falei, peraí, então deixa eu aproveitar o que tem.
deixa eu aproveitar o que tem. E eu fui estudar, cara. Aí eu fui embora para Belo Horizonte. Eu sou nascido lá em Teoflotone, fui embora para Belo Horizonte. Fui embora para lá, fui estudar, mas confesso para você que carregado de muitos traumas ainda. Fui estudar, estudei o direito, estudei primeiro para ser um policial. Na realidade, quando eu entrei era para ser um policial. E aí ali no meio da faculdade, não, na verdade desde o início da faculdade eu queria trabalhar, porque eu falava assim, não, cara, eu quero ter o meu dinheiro, eu não queria depender do meu pai, não queria depender de nada, eu queria ter o meu dinheiro.